em 2 textos. Você tem um tempo aí para encontrar o livro de Jonas? Está na Bíblia, Velho Testamento. Vamos lá, a dica fica antes de Miqueias. Depois de Obadias. Facilitou? E também reserve na sua Bíblia aí com marcador o livro de Atos. Hoje é o último dia da série em que estamos falando sobre temperamentos. Nesta série nós já instruímos aos irmãos sobre 4 temperamentos. Já falamos primeiramente sobre o sanguíneo. Instruímos sobre esse temperamento. A pessoa que normalmente tem um forte senso de liderança. Essa pessoa costuma tomar a frente, fazer as coisas, tem uma certa criatividade, um certo domínio, ele é muito seguro do que vai fazer, mas juntamente com isso traz aí os seus defeitos. Por ser muito seguro, muitas vezes é muito independente, faz as coisas sozinhos, fazem as coisas sozinhos. Outros detalhes desse temperamento é que é um pouco aparecido, porque sempre se sai bem naquilo que faz, então acaba tendo a tendência de ser um pouco sidão. Como lidar com essa tendência na nossa vida? Aliás, é isso que viemos ensinando nesses 4 domingos. Seu temperamento, na verdade, é sua virtude e defeito. Ele pode ser virtude se usado da maneira certa, é defeito se usado da maneira errada. Não existe bom ou ruim temperamento. Não existe temperamento bom ou ruim. Todos os temperamentos, nesse sentido, são iguais. É uma característica. Não é que nós somos aquilo, mas é uma tendência que há em nós de nos levar para aquilo. Então já vimos o sanguíneo, vimos também o colérico. O colérico é um temperamento mais explosivo. Quando estudamos aqui sobre o Mr. Bombastic, é uma pessoa mais explosiva, ela geralmente toma atitudes rápidas, é a que mais erra, mas ao mesmo tempo é a que mais acerta. Como eu disse, não existe temperamento bom ou ruim. O colérico é muito sincero, ele é muito transparente, muito autêntico. Quais são as dificuldades do colérico? Machuca muitas pessoas. Mas quais são suas virtudes? Também faz muitas amizades. Então ele tem que saber dosar isso na sua temperatura interior, que é o seu temperamento. Estudamos domingo passado sobre o fleumático. O fleumático tem aquela tendência de ser chato, por ser metódico, por ser sempre correto, por não ter emoções muito fortes, enquanto que o colérico, ele quase que despreza as emoções dos outros, o que importa é a dele, e a dele ele expõe para todo mundo, não é? Já o fleumático é alguém sem emoção nenhuma, aparentemente, porque ele é pura razão, é puro pé no chão. Aliás, essa é a sua virtude. Sua virtude é ser pé no chão, é calcular as coisas, é fazer tudo de forma organizada. Essa é a sua tendência. E quando bem usada, ela tende com essa característica positiva. No entanto, ao mesmo tempo, pode se tornar tão metódico e tão chato que não abre chance para coisas novas. Normalmente, quem é fleumático sofre da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é? A pessoa parece que não muda na vida, por causa da tendência de se acomodar. Ou de não aceitar novos desafios, não é tanto pelo comodismo, mas por não aceitar novos desafios. Hoje nós vamos falar sobre o melancólico. E o melancólico, contrário daquele que é o colérico, por exemplo, que não percebe os sentimentos, as emoções de ninguém, o melancólico positivamente percebe as emoções de todo mundo e é, nesse sentido, uma pessoa super, hiper amorosa, atenciosa para com todos. O problema é que ele recebe também as emoções de todo mundo para si. E então ele carrega não só os seus problemas, como o problema do mundo inteiro. E uma pessoa como essa tende a ser um pouco mais deprimida, um pouco mais retirada, um pouco sem expressão pública. Então são suas virtudes e defeitos
que só a maturidade na nossa vida nos ajuda a corrigir essas tendências. Vamos falar hoje então sobre o melancólico. Eu vou tratar um pouquinho melhor desse assunto ao longo do estudo de hoje. E lembrando aos irmãos que a finalidade desse estudo são duas. Uma delas é ajudar você a se conhecer melhor. Vai ser importante para você conhecer. Na verdade, nós temos todos esses temperamentos dentro de nós. Esses 4 existem em nós. Determinadas épocas da nossa vida, até a gente age mais em um do que outro, mas temos um sempre que é predominante e um subpredominante. 2 pelo menos se destacam na nossa vida. Tem um que é claramente, é a nossa maior característica. Por isso esse estudo visa relacionamentos. Assim você passa a conhecer melhor as pessoas com as quais você convive. Tem gente ao seu lado e muitas vezes o seu temperamento se choca com o dela. Por exemplo, um fleumático que é todo regradinho, todo razão, com um melancólico, por exemplo, que é todo emoção. Então, o fleumático fala, você é bobo, você chora por tudo. O melancólico reclama, fala, você é uma porta, você também não sente nada, é bruto. Então, um temperamento com o outro normalmente se chocam bastante. E esse estudo visa que a gente identifique o nosso, mas também que identifiquemos das pessoas que nos cercam, das pessoas que estão ao nosso redor dentro de casa. Em casa, por exemplo, somos em 4 pessoas e eu vejo a manifestação dos 4 temperamentos em casa de uma só vez, não é? E os choques são inevitáveis. Não é porque nós amamos a Deus e que somos até, acredito que maduros, que a gente não tenha choque. Claro que temos choques. Nossos temperamentos se chocam. Mas o fato de eu conhecer melhor o temperamento das pessoas que são diferentes do meu, seja no trabalho, seja nas amizades que eu tenho, principalmente dentro de casa, não é para julgá-los, mas para que você possa conhecer melhor essa pessoa, entender também a mesma situação dentro do ponto de vista daquela pessoa. Eu tenho certeza que você sempre se identifica com um deles. Na verdade, todos eles, mas sempre tem um que se destaca em você. E também acredito que você vai começar a encontrar alguns personagens ao teu redor, à medida que nós vamos narrando cada um desses temperamentos. Nós vamos estudar hoje, tema de hoje, meu mundo caiu. Eu sei que a foto está um pouco escura, mas eu não resisti colocar uma foto que foi tirada num dos nossos cultos aqui na comunidade. Coloca a próxima para mim, por gentileza. Luciana, coloca a próxima para mim, por favor. Foi tirada num dos nossos cultos. Esse é o meu melancólico dentro da minha casa. Foi o Gernando que não resistiu a tirar essa foto do celular. Vamos orar neste momento. Vamos buscar o Senhor e vamos pedir para que o Senhor utilize esse estudo para falar conosco. Querido Deus, no nome de Jesus, fala comigo, fala com os meus irmãos, Senhor, nos oriente na Tua palavra hoje, esses pensamentos repartidos aqui, que o Teu Espírito Santo possa tomá-los e distribuir a cada coração, segundo a necessidade de cada um, levando-os a tirar tremendas lições para a vida, melhorar os relacionamentos. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando no final do ano, e sempre no final do ano acabamos lidando com mais pessoas. Novos relacionamentos acabam surgindo, ou relacionamentos antigos de pessoas que você vê às vezes uma vez só ao ano. Final de ano é assim. Final de ano, aquele chefe chato que você nunca topou o cara, vocês acabam saindo juntos para comer juntos e fazer alguma coisa juntos e talvez é nessas reuniões que acabam tendo novos choques. Ou conhecendo a pessoa num novo ângulo. Conhecendo melhor os temperamentos, isso vai te ajudar a lidar melhor com essas diferenças.
Entender que nem todos somos iguais e, na verdade, todos somos úteis. Não existe temperamento bom ou ruim, o que existe são temperamentos mal usados e temperamentos cuja pessoa amadureceu o suficiente para segurar, cortar as arestas, tirando as pontas que machucam as outras pessoas, que perturbam as outras pessoas em seu temperamento e deixando expostas aquelas áreas do seu temperamento que são melhores, mais benéficas a um relacionamento. Nós já estudamos sanguíneo, colérico, fleumático. Hoje vamos estudar um pouco sobre o melancólico. Primeiramente, vamos às suas virtudes. Muitas pessoas acham que o melancólico é um deprimido, né? Um doente depressivo. Não, isso é um engano. Eu estou falando de uma pessoa sensível às emoções. É nesse sentido. Isso não é bom e nem ruim. Depende de como é usado. Para você ter uma ideia, em 2 períodos da história, você que já estudou história, deve se lembrar do período da Renascença, ou do período do Romantismo, também chamado assim como um período da história. A melancolia, ela era considerada como algo bem-vindo, uma experiência que iria enriquecer a alma. Interessante isso. Na Renascença, por exemplo, a Renascença, ou o Renascimento, foi um movimento que tocou bastante a questão da filosofia, das artes, das ciências, principalmente pós aquele período. Foi o período de transição da saída do feudalismo. Então, precisava de um pouco mais de cor no mundo. Entenda bem, o mundo estava muito cinza. O mundo era muito metódico. O mundo era muito chato. Era dominado por aqueles senhores feudais, uma coisa muito ruim, tão conhecida por nós, Idade Média. Esse período de mudança chamado Renascença precisou destacar a filosofia, a artes, as ciências. Quem mais sensível a esta criação, senão pessoas com características mais introvertidas, mais abertas às emoções, como era o caso dessas pessoas melancólicas. O romantismo foi também um outro movimento que destacou a importância de pessoas sensíveis às emoções. Foi um movimento artístico e filosófico que surgiu nas últimas décadas do século XVIII. Já o que eu havia citado do renascentismo foi bem antes. Foi no século XV, se eu não me engano, teve talvez o seu auge. Esse romantismo ele teve no final das últimas décadas do século XVIII e demorou até metade do século XIX. Ele se caracterizou por uma visão do mundo contrária ao racionalismo que marcou o período chamado neoclássico, que viria destacar-se por todo aquele processo nacionalista em toda a Europa. Aquilo que era somente uma atitude, um estado de espírito, acabou se tornando um movimento em que mudava a visão do mundo. Os autores românticos voltavam-se cada vez mais para o drama humano, para os amores trágicos, os ideais utópicos, utopia, aquela ideia de um mundo melhor, de uma esperança de que existe algo melhor na vida, até tida com um certo escapismo, era uma característica desse movimento. Interessante que ele vem bem depois do movimento do iluminismo, que era um movimento totalmente voltado para a razão. Já ele procurou destacar essa questão da subjetividade, da emoção, do eu. Como você vê, é importante. Se o mundo for só razão, fica chato. Se o mundo não der a importância devida às emoções, fica uma coisa seca, como eu já disse, cinza. Nesse sentido, uma pessoa que já nasce com essa característica de ser sensível às emoções, ainda que ganhe ao longo da sua vida alguns apelidos como chorão, não é? Ainda que ganhe alguns apelidos como, é uma pessoa muito frágil, ainda que ganhe esses apelidos negativos, na verdade é essa pessoa que consegue de fato notar as coisas importantes para relacionamento, para convivência do ser humano. Vamos colocar aqui algumas características do melancólico. O melancólico, por natureza, ele é minucioso. É alguém perfeccionista, alguém esteta, que se apega a detalhes, exatamente porque ele é mais observador,
nesse sentido ele se apega a detalhes, mas no entanto esse é o seu próprio defeito também, porque por se apegar ao detalhe ele se perde com o todo. Mas ele se dá para o detalhe, nesse sentido estou colocando isso como algo positivo. Em segundo lugar, ele é sensível. É uma pessoa, por exemplo, que se deixa se admirar pelas belas artes, por exemplo. Eu acredito que todo músico, todo pintor, principalmente os compositores e os poetas, tem muito de melancólico neles. Já dizia um poeta brasileiro chamado Vinícius de Moraes, que poeta não é poeta se não sofrer. Parece que é necessário o sofrimento para expor a alma, para a pessoa conhecer um pouco mais a vida. O sofrimento nesse sentido faz bem. O sofrimento nesse sentido rasga aquela dureza toda do coração para a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade. O melancólico tem isso quase que já naturalmente. O melancólico também ele é idealista. Nesse sentido, por causa do seu ideal de querer algo, ele acaba se forçando a sofrer. Interessante isso. Ele sempre escolhe uma vocação que não é fácil, que é difícil, que vai cobrar dele. Então eu acredito que toda aquela pessoa, por exemplo, que tem uma tendência missionária, por exemplo, por mais que ele seja um colérico ou sanguíneo, ou seja, um desbravador, lá no fundo ele tem esse lado apaixonado, romântico, melancólico, no bom sentido da palavra. Uma pessoa que aceita o sofrimento, que parece que pede o sofrimento, ela quer sofrer, quando não sofre a vida fica sem graça. Por isso que é tido como alguns, como uma pessoa muito pessimista, muito negativa, mas não é, porque aquilo alimenta o seu coração. Nesse sentido também ele é leal, ele é amigo fiel, ele toma as dores do amigo, ele convive com amigos, são as melhores pessoas para serem companheiros em momento de sofrimento, porque eles te entendem, te compreendem, mas ao mesmo tempo ele não faz amigo tão facilmente, já que ele é muito desconfiado. Então, mas quando torna alguém amigo, se dedica, se entrega para essa pessoa. Muitos dos grandes gênios do mundo, dos artistas, dos músicos, dos inventores, são melancólicos. Dos filósofos, dos educadores, até daqueles teóricos, eles eram os melancólicos. E aqui na tela você está vendo alguns personagens de TV bem conhecidos como sendo os melancólicos. Sempre vendo o lado romântico da sua maneira de ser. Nós vamos ver um melancólico usando mal o seu dom. Existem também defeitos do melancólico. Eu vou mostrar a este homem, esse que eu vou lhes mostrar agora. Ele tem diversas virtudes, mas me permitam, por favor, como eu já disse aqui nos outros domingos para fins didáticos, eu vou mostrar apenas os seus defeitos, e eu estou me referindo ao conhecido profeta Jonas. Para entender Jonas, nós temos que entender algumas características desse livro. Jonas é um profeta que de fato existiu, filho de Amitai. Se é a este profeta registrado lá no livro de Reis ou Crônicas, que este livro se refere, é que nós não sabemos. O que nós sabemos pela característica do livro, entenda-me agora, eu queria analisar o livro de Jonas como livro, como um relato histórico, e precisamos analisá-lo como tal para poder tirar dele algumas lições. O livro de Jonas, nesse sentido, como literatura, uma grande obra de arte também. Nesta literatura conta a história de um profeta. Como você vê, não foi o profeta quem escreveu. O livro de Jonas, quando foi escrito, a história de Jonas já havia se passado há muito tempo antes. Prova disso está lá no capítulo 3, por exemplo, que quando vai narrar acerca da cidade de Nínive, cita assim:
Era Nínive uma cidade muito grande, que levava cerca de 3 dias para atravessá-la. Pense bem, Nínive era a capital do império da época. Se o livro tivesse sido escrito na mesma data, na mesma época em que Jonas tivesse vivido, não seria necessário esse detalhe para os leitores, não é verdade? É a mesma coisa que eu escrevesse hoje para vocês algo assim, e fulano foi para Nova York. Nova York era uma cidade muito grande, uma das maiores cidades do mundo. Teria necessidade de eu escrever isso para vocês? De maneira alguma. Todos conhecem. Ou se aqui dentro do próprio Brasil eu falasse de São Paulo desta maneira, não teria necessidade de falar dessa maneira. Portanto, pela própria narrativa, você vê que Nínive já não era mais. Ou seja, essa narrativa deve ter sido escrita durante o período babilônico, porque Nínive era a capital da Assíria. A Assíria se tornou o grande império do mundo da época. Muitos anos depois foi derrotada pela Babilônia. Então, é muito provável que esse livro tenha sido escrito quando Nínive já não era mais esse glamour e grandeza todo. Já havia sido arrasado pela Babilônia, dominado pela Babilônia, e precisasse fazer tal referência a este local. Então, é muito provável que esse livro tenha sido escrito muito tempo depois. Esse tempo depois, provavelmente talvez 100 anos depois, é capaz que a gente já chegue num outro período da história. Um período posterior, quando o Reino do Sul, Judá, foi escravizado pela Babilônia e tinham retornado à terra, provavelmente no período de Esdras e Neemias. No período de Esdras e Neemias, vários livros das Escrituras foram escritos. O livro de Crônicas, por exemplo. O motivo pelo qual, se você pegar a narrativa de Reis e de Crônicas, e você vai notar diferenças de ênfases, de pontos de vista dentro de um mesmo fato histórico, se dá pela distância pelo qual os dois livros foram escritos. O livro de Reis, mais uma narrativa feita na época mesmo dos reis, e o livro de Crônicas narrando a mesma época, só de um ponto de vista agora de profetas escrevendo sobre a história, sobre o que aconteceu no passado. Então ele já faz uma leitura acerca da história. Interessante isso nas Escrituras. Os alunos da nossa escola de ministérios devem estar aprendendo isso na matéria sobre o Velho Testamento. O livro de Jonas não é diferente. Ele é escrito posteriormente, provavelmente na época do retorno da nação de Judá, do Reino do Sul, para a terra prometida, do retorno ali para Jerusalém, na época de Esdras e Neemias, com uma intenção, ensinar aquele povo grandes lições acerca de algo que aconteceu com esse profeta no passado. Interessante esse detalhe, vai usar a lição. Embora esse profeta era do reino do norte, do reino de Israel. Então, eles usam isso como uma ilustração. Nesse sentido, a narrativa lembra muito uma novela. Se você ler o livro de uma vez, você vai notar os acontecimentos rápidos, você vai notar características de novela. Se corta alguns detalhes do texto, vai direto às ações do texto, então rapidamente acontecem as coisas, Deus fala com o cara não quer, já pega um navio, já decide ir para um outro lugar, no meio do caminho, tem uma tempestade, o povo ora, já decide que um deles estava desagradando a Deus, resolveram tirar sorte, a sorte cai sobre o azarado, cai entre nós, eu não acredito em azar, mas Jonas é azarado, né? É interessante isso, o que tem de acontecer, acontece com o cara. Na narrativa de Jonas começa a traçar esse perfil de um homem que vê as coisas de modo muito apaixonado, mas, ao mesmo tempo, como eu já disse que é sua virtude e defeito, e agora eu vou mostrar os defeitos, aquela pessoa que vê o mundo de forma idealista, que vê o mundo de forma romântica, aquela pessoa que vê o mundo de forma apaixonada, ela ao mesmo tempo se fere facilmente. Quando os seus ideais não são correspondidos, já que toda a linguagem dela é emoção e sentimento, quando suas emoções não são correspondidas, é como se uma espada lhe cortasse o coração. Quem aqui já sentiu angústia sabe o que eu estou falando? Como é que se explica o sentimento da angústia?
Não parece um curto-circuito dentro do peito, não é? Não parece que tem alguma coisa, jogar uma soda cáustica dentro de você e está te corroendo por dentro. Você não sabe explicar aquelas emoções, como você sente. Quando Jonas, idealista como era, qual era o seu ideal? A nação estava sendo oprimida por uma nação estrangeira. Essa nação estrangeira era má. Eles arrasavam os reinos sobre os quais eles dominavam. Assim eram os assírios. Cruéis. E então Deus chega para Jonas e fala: Jonas, eu quero usar a sua vida para falar com os assírios. Jonas, talvez, quando ouviu uma coisa dessa, deve ter falado: agora é o tempo da vingança, é o tempo da ira, Deus vai julgar as nossas causas. E Deus diz para ele: vai lá e prega para eles que eles vão se arrepender e vão mudar. Jonas falou: de jeito nenhum, esse não é o ideal. Resolve fugir. Interessante que ele está aqui num lugar do mapa, Nínive fica para o outro lado, ele desce para Jope e pega um navio para Tarsis. O homem queria ir para outra banda, para outro lugar, queria fugir de Deus. No meio do caminho, uma tempestade. Nessa tempestade traz o povo ao desespero. Jonas, fugindo de Deus, cai num navio que vira uma poderosa reunião de oração. Interessante isso. O povo ali começa a orar com todo fervor. Jonas, ele não queria que os ninivitas se convertessem, por isso ele não participou de nada, preferiu fugir, queria que as coisas fossem do seu jeito, mas não foi assim que se deu. O melancólico, ele entende bem as pessoas, mas também ele espera que também as pessoas o compreendam, e quando isso não acontece, ele se fere. Ele se frustra com facilidade. Tal foi sua frustração que ele vai dormir. Provavelmente até debaixo de depressão, porque um navio numa tempestade, o cara conseguindo dormir daquela maneira, deveria estar debaixo de depressão. Normalmente o melancólico se distrai facilmente com outras coisas. E aí Jonas fica imbuído ali no seu mundo, se distrai de tal maneira, não é objetivo no que faz, não sabe nem para onde estava indo, cai nessa depressão, fica ali dormindo, foge de Deus. O povo faz ali um sorteio, quem seria o culpado? A sorte cai sobre quem? Jonas. O cara é lançado no mar, e quando é lançado no mar, imediatamente cessa toda aquela tempestade. Agora, dá uma olhada comigo em Jonas capítulo 2, a oração de Jonas. Olha que oração apaixonada. Porque agora ele cai no mar, vem um grande peixe e o engole. Lembrando que esse texto, só uma coisinha aqui para vocês, tem muitas pessoas que ficam falando: Neto, mas e aí, como é que é? Um peixe engolir um homem? É uma baleia? A baleia tem traqueia pequena, não dá? Pode ser o cachalote? Pode ser tudo isso. Gente, pode ter acontecido tudo isso de fato, como pode ser simplesmente uma narrativa. Qual o problema? Nós, ocidentais, temos a mania de achar que uma coisa é verdade ou não se ela é um fato histórico. Quando, na verdade, todo o costume do povo antigo não estava se o fato era histórico ou não, o que importava era a mensagem que a história está passando. Você pode notar que Jesus, na maioria das vezes, falou por intermédio de parábolas. E não deixou de ser mais ou menos verdade se o filho pródigo existiu ou não. Não é? Está na cara que ali é uma parábola, mas se não foi um fato histórico ou não, não significa que é mais ou menos verdade. O que é verdade é o fato de ter transmitido a ideia que é para ser transmitida.
Por exemplo, o que eu acho lindo nesta novela, vamos colocar assim, da vida de Jonas, é que ela é escrita num tempo em que o povo de Judá, no caso, o povo de Israel do Sul, está vindo da Babilônia, de onde foram escravizados por quase 70 anos. Então esse povo provavelmente estava amargurado com os seus opressores, vendo agora que iria reconstruir Jerusalém, talvez com aquele pensamento, agora vamos levantar Jerusalém, vamos crescer, vamos se tornar uma potência e vamos dominar sobre os inimigos que nos oprimiram. E aí Esdras, ou alguns dos seus, sabiamente escreve esta história para mostrar para o povo o que aconteceu com um profeta, que não soube amar os inimigos, que não soube perdoar aqueles que tinham feito mal, que não soube ver o ser humano dentro do ponto de vista de Deus. Aqui no capítulo 2, a oração dele é aquela oração derretida. Ele está dentro do peixe, só assim para o cara orar. O único momento que ele ora é quando ele foi engolido pelo peixe. E ele fala assim: em meu desespero eu clamei ao Senhor, versículo 2, e do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Outra versão traz isso como uma pergunta, será que eu vou olhar de novo para o seu santo templo? As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Você nota aqui uma pessoa que usa de figuras. Ele é todo figura, ele é todo sonho, ele é todo poesia. Aliás, esse texto é um texto poético na língua original. Ele tem métrica, ele tem rima, ele tem tudo isso, mostrando exatamente esse coração poético que tem um melancólico. Jonas vai para Nínive. Finalmente ele decide obedecer a Deus. De forma poética, aliás, você pode notar, no versículo 9, diz assim, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Quando a gente vê um negócio desse, a gente fala, que homem, que coração, não é? Que atitude desse Jonas. Olha o capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, ou seja, pregou só para 1/3 da cidade. Proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Isso aqui é uma expressão dentre os judeus que significa, eles se arrependeram. Capítulo 4, versículo 1 ao 3. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Uma pausa. O cara estava ali todo emoção, Senhor, o que o Senhor mandar eu obedeço. Deus fala, vai lá para Nínive e prega para eles que a cidade vai ser destruída. Ele falou, pode deixar, Senhor, eu falo. Ele foi lá e deve ter falado para os caras, isso aqui vai acabar tudo. E pregou desse jeito, o povo se arrependeu. E eles se arrependeram, Deus então falou, bom, eu estava dizendo o futuro, é aquilo que eu falo sobre profecia. Profecia não significa uma coisa pré-determinada. Profecia significa uma direção que você vai alcançar. Por exemplo, se eu estou aqui em cima, tem uma formiguinha vindo daqui para lá, eu digo, o futuro dela é chegar ali. Se ela muda o caminho, no meio do caminho, ela muda de direção, ela vai para lá, e a palavra arrependimento significa mudar de direção, mudar de mente, mudar de atitude. Se ela mudou de direção, eu digo, não, o futuro, ela se arrependeu, ela mudou, o futuro dela agora é aquele ali, ela vai para outro lugar. Nós conseguimos ver isso como humanos. Quanto mais Deus vendo toda a história em suas mãos. Então ele olha o homem, porque nós não somos marionetes aqui. Eu não concordo com essa ideia de que é tudo predestinado, tudo predeterminado. Deus deixou esse mundo vivo em funcionamento.
E o povo se arrepende, e Deus fala, bom, não vai ser mais destruído, porque eles se arrependeram, agora vão ser perdoados, está tudo ok. Jonas ouve um negócio desse e fala, não, de jeito nenhum, o Senhor disse que ia destruir. Ele não aceita isso. Capítulo 4, versículo 2. E ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu te disse? Quando ainda estava lá em casa, foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Aí, ó. Uma característica do melancólico, ele gosta de trazer coisa do fundo do baú. Entendeu? Não foi isso que eu te falei quando estava lá em casa, né? Foi por isso que eu fui lá para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Essa é a visão de Jonas, não é a visão de Deus. É Jonas que está vendo dessa maneira. Agora, Senhor, olha o indivíduo, todo emotivo. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Poeta de novo. Que coisa. Fere um melancólico, ele vai arrancar coisas do fundo do baú para falar com você. Para ele, as emoções, a sua memória funciona em imagens e emoções. Interessante que as emoções são tão bem armazenadas que quando ele traz à tona um assunto de 10 anos atrás, aquela emoção de 10 anos atrás vem à tona também. A história continua com Jonas indo para um canto, numa cabana mal feita, e fica ali esperando ver o que vai acontecer. Sol muito quente naquela região, uma plantinha havia nascido e feito uma sombra para ele. Numa madrugada, um bicho morde a planta morre. Jonas fica triste, bravo de novo, amargurado pela plantinha, e Deus fala, você teve misericórdia de uma planta, não vai ter misericórdia de ser humano, de gente. Jonas estava ali com apatia, com desejo de suicídio, e Deus estava mostrando para ele que pessoas são mais importantes do que plantas. Moral da história, ele deveria ver o homem, ver o ser humano com os olhos de Deus. Isso é algo que só a maturidade traz para o nosso coração. Uma pessoa, para resolver o seu problema de temperamento, precisa crescer e atingir algo chamado maturidade. Como nós já dissemos, temperamento é sua virtude e o seu defeito. Mas meu caro melancólico aqui presente, que está me ouvindo, assim como todos os outros temperamentos, se você não crescer, não amadurecer como ser humano, como pessoa, não crescer no seu relacionamento com Deus e permitir que o Senhor desenvolva em você algo chamado domínio próprio, esses seus defeitos vão ficar assim, sempre sendo expostos, estragando a sua vida, levando você à amargura, à tristeza, a ficar sempre chateado com as outras pessoas. Mas você pode usar esse mesmo sentimento, porque senão você vai falar, eu sou isso mesmo, eu sou esse negócio que não presta. Para, não é isso não. Existe gente que é melancólica e é madura, e vai usar isto para o bem, vai usar isso até para o benefício das outras pessoas. Não sei se você já percebeu a relação entre criancice e maturidade, está exatamente naquele ponto onde você muda de egoísmo para outrocentrismo. Quando você deixa de ser egoísta e passa a se preocupar mais com os outros. Quando você passa a se preocupar mais com as pessoas, a amar mais as outras pessoas. Quanto mais você consegue amar o próximo, amar as outras pessoas, mais você vai matando aquele egoísmo que estraga você. O egoísmo estraga qualquer pessoa de qualquer temperamento. Enquanto que há uma grande virtude em amar pessoas. É isso que é maturidade. É isso que valoriza quem você é e quem Deus te criou para ser. Vamos ver um outro melancólico nas Escrituras, mas alguém que já havia desenvolvido a maturidade. O seu nome é Barnabé.
Barnabé é um melancólico maduro. Nós vamos ver nesse homem um melancólico que acaba usando o seu temperamento com maturidade. Vamos ver algumas lições baseadas em Barnabé. Em primeiro lugar, em Barnabé nós aprendemos a abandonar a inveja e me alegrar com o crescimento dos outros. Se você puder, eu pedi para você marcar também o livro de Atos. Venha comigo para o texto de Atos capítulo 11. Como normalmente o melancólico entende o que as pessoas sentem, ele pode usar essa sensibilidade para se relacionar melhor com as pessoas. Em Atos 11, versículo 23, por exemplo, diz assim: Barnabé, chegando a Antioquia e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha que atitude desse cara. Judeu não acreditava que gentil pudesse se converter sem passar pelo judaísmo. No entanto, lá em Antioquia estava acontecendo isso, um grande avivamento, a igreja crescendo, gente se convertendo. Barnabé vai lá, vê a graça de Deus e fica o quê? Com inveja? Não, ele vê a graça de Deus e se alegra. Você nota a diferença de Jonas e Barnabé? Jonas viu Deus sendo bondoso para com os outros e ficou com ciúme. Ficou chateado porque Deus estava abençoando gente que ele não gostava. No entanto, Barnabé, você já vê a outra atitude, ele vê a mesma coisa, vê Deus abençoando outro povo que não dele, no entanto ele se alegra com aquilo. Como é que você age quando vê pessoas crescendo? Às vezes nós vemos uma pessoa que está crescendo financeiramente, ao longo dos anos vai crescendo, e aí alguém faz o comentário: você viu como é que fulano está bem na vida? Deve estar fazendo alguma coisa para isso. Esses comentáriozinhos chama-se do quê? Chama de inveja. Isso é maledicência, isso é inveja, isso é amargura, isso é não se alegrar com a alegria dos outros. Nós precisamos aprender com a maturidade a olhar esse crescimento dos outros com esses bons olhos. Segunda verdade: usar de misericórdia para com quem foi rejeitado. Paulo tinha tido dificuldade para se juntar com a igreja em Jerusalém. Ninguém tinha coragem de andar perto dele. Quando Paulo se converteu, ele teve grande dificuldade pelo seguinte: Paulo antes, Saulo de Tarso, era um perseguidor da igreja. Era um homem que matava as pessoas. Era um homem que ia atrás, arrastava, jogava pelas prisões, torturava aqueles que eram cristãos. E aí veio um boato: Paulo se converteu. Ninguém queria arriscar acreditar num negócio desse. Vai que o cara estava se fazendo de convertido para entrar no meio da igreja e aprontar com todo mundo. Então diz que quando Paulo vai para Jerusalém, ele procura se juntar à igreja, está lá em Atos 9, ele procura se juntar à igreja, mas todos fogem dele. Barnabé foi o homem que ouviu o coração de Paulo. Barnabé era tão sensível às outras pessoas que ele ouviu não o que Paulo dizia, mas ele ouviu o que o coração do cara queria dizer. É alguém que para ouvir. É alguém que para entender as pessoas. Barnabé ouviu esse coração de Paulo. Atos 9, versículo 26 e o versículo 27. 9 e 26. Quando chegou a Jerusalém, Paulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo.
Então Barnabé, olha aí o nome do cara de novo. Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e aí continua o texto depois. Note que a igreja só parou para ouvir quando Barnabé narrou. Inclusive, quando Saulo vai junto com Barnabé, talvez junto da liderança da igreja, não é Saulo quem conta, é Barnabé que conta o que ele ouviu de Saulo. Porque Barnabé era esse homem de confiança, todos confiavam nele. Barnabé era sensível às pessoas. Por ser sensível aos sentimentos das outras pessoas, ele sabe de uma necessidade que todo ser humano tem. Todo ser humano, queridos, tem necessidade de integração, relacionamento. Todo ser humano tem isso. Você que entrou aqui nesse lugar, principalmente você que está vindo hoje aqui pela primeira vez, a tendência sua, se você não veio acompanhado de alguém, se você já veio acompanhado de alguém, você já está um pouco mais seguro. Aliás, pode notar isto. Normalmente você só vai num lugar novo se você vai acompanhado. Você gosta de se sentir seguro, você gosta de se sentir integrado. Você gosta de saber o que vai acontecer lá com você. Então, alguém que veio aqui pela primeira vez, talvez sem companhia de alguém, ao chegar nesse lugar, uma das coisas que acontecem automaticamente dentro de você é o seguinte, é parar, olhar aqui ao redor e pensar, quem aqui é igual a mim? Quem é que se parece comigo nesse lugar? Quem é como eu sou? Porque se você se sente estranho, esquisito no lugar, você se sente desconfortável. É por isso que alguns de vocês acabam se soltando só no meio da mensagem. Quando falamos, conversamos e muitas vezes contamos nossos erros, rimos juntos, contamos situações que se parecem com você, você começa a relaxar e dizer, pô, beleza, isso aí é igual a mim. Estou em casa agora. Todo ser humano tem essa necessidade de aceitação. Todo ser humano tem essa necessidade de integração, de relacionamento. Barnabé sabe disso. E por ser sensível ao ser humano, ser sensível às pessoas, o que esse homem maduro faz, Barnabé integrou a Paulo. Ele pegou Paulo e levou Paulo para o meio dos relacionamentos. Fez Paulo desenvolver amizades. Fez Paulo ter sido aceito no meio ali da igreja de Jerusalém. Queridos, como nós precisamos de gente como Barnabé aqui na nossa comunidade. Um lugar grande como esse, que a pessoa vem, às vezes até fica assustada, tanto de gente que acaba vendo, se perde no meio das pessoas, se sente isolado de todo mundo. Aqui na comunidade nós temos grupos pequenos que nos ajudam a integrar essas pessoas, mas muitos não têm em si a iniciativa de ir para uma reunião. Talvez nos ouça falar, vá para uma reunião pequena, você fala, mas eu não conheço ninguém, grande ou pequeno, eu não conheço ninguém. Então, essa pessoa precisa de gente como Barnabé, que está aqui no culto, está na reunião, mas olha ao lado, aquele abraço que a gente dá no culto, ela não dá um mero abraço, ela já quer abraçar, integrar a pessoa, é trazer para perto, quer ser amigo, preocupado com que as pessoas façam amizades. Aliás, querido, está aí um detalhe importantíssimo para o crescimento de uma pessoa. Uma das coisas mais importantes que a igreja, como igreja, deve fazer, e aqui me refiro como grupo aqui que se reúne, deve fazer, é integrar pessoas. Mais importante do que você forçar essa pessoa a tomar uma decisão ou algo parecido, mais importante é você fazer amizade com ela. Porque uma vez que você faz amizade, a pessoa se sente bem-vinda, se sente num grupo de relacionamentos, e nesse contato ela vai se converter, ela vai ter uma experiência maior com Deus, mas é importante essa questão da amizade. Eu me lembro, quando era adolescente, trabalhava numa agência bancária, e ali eu evangelizava as pessoas e ganhava as pessoas. Uma das coisas que eu fazia, eu não as levava diretamente para a reunião da igreja. Teve uma pessoa que eu só levei 3 meses depois. Antes disso, primeiro eu desenvolvi uma amizade com a pessoa, ensinei a pessoa a orar, a ler a Bíblia, levei um dia para minha casa para conhecer os meus pais, juntei com outros amigos, combinei uma vez para sairmos juntos com amigos da igreja onde eu frequentava. Fomos juntos, por exemplo, ao cinema, nós fomos. Fomos depois um dia comer num lugar juntos, desenvolvemos amizades, fiz com que outras pessoas que eram amigos meus da igreja viessem a conhecer esse meu amigo do trabalho. Ele já era amigo dessas pessoas, quando um dia ele falou, vai me levar lá ou não vai?
Falei, vamos. Então, quando o levei na reunião, foi interessante, ele já conhecia as pessoas, já tinham pessoas lá que ele conhecia, era também uma igreja grande onde eu frequentava, ele já se sentiu bem-vindo, já se sentiu integrado, em pouco tempo já estava completamente vivo no meio da vida ali da igreja, funcionando entre os irmãos. Eu acho importante você integrar pessoas, se preocupar com pessoas. Importante você trazer pessoas para perto, para poder ouvir o seu coração, desenvolver amizades assim. Paulo era muito... lembre-se que Paulo aqui era novo convertido. Quando eu citei Paulo como um exemplo de um bom sanguíneo, Paulo era sanguíneo colérico, enquanto Pedro era colérico sanguíneo, né? Paulo, como um bom sanguíneo, logo toma a frente e lidera. Com um bom sanguíneo, aquilo que ele acredita já sai fazendo. E o que acontece? Paulo prega tão ousadamente que acaba recebendo ameaças de morte. A igreja, vendo aquele novo convertido espivetado, para cuidar da vida do cara, resolve mandar o cara lá para a cidade natal dele. Botaram o cara num barco e falou, some daqui que vão te matar. Mandaram Saulo para lá e se esqueceram do indivíduo. Mandaram o cara lá para a terra dele e deixaram ele para lá. A história prossegue, talvez aí um período de muitos anos, alguns chegam a colocar 10, 14 anos. Barnabé vai para Antioquia, vê a graça de Deus naquele lugar, aquele texto que lemos ali em Atos 11, você viu comigo em Atos 11? Barnabé vai ali para Antioquia, vê a graça de Deus, se alegra no meio daquilo, muita gente se une ao Senhor, ele organiza um pouco ali as questões da igreja e vai lá para Tarso, procurar o tal de Saulo, que já havia sido esquecido pela igreja, para trazer esse cara de volta. Olha só, Atos 11, versículo 24 ao 26, quando a igreja não ouvia mais nada acerca de Saulo, olha o que diz aqui. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, isso lá em Antioquia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, isso nota que ele procurou Saulo por lá. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ele foi atrás de Paulo. Ele investiu, ele o procurou, ele o encontrou, levou para Antioquia. Por quê? Porque Barnabé ainda acreditava no ministério de Paulo. Nós precisamos dessas pessoas que têm sensibilidade e que acreditam no ministério de outras pessoas. Nós temos um tempo agora no meio da igreja, um tempo de crescimento da igreja evangélica no Brasil, de tantas mudanças. São igrejas que se racham, são pessoas que se dividem, são líderes que são colocados para fora, mas esses líderes precisam de pessoa que, como Barnabé, que tem esse coração de Barnabé, que vá até essas pessoas e acredite nelas ainda. Procure resgatá-las, reintegrá-las no meio da igreja. Irmãos, eu sei o que é isso. Há muitos anos atrás eu iniciei um trabalho, foi nessa cidade mesmo. E esse trabalho cresceu, eu era novo, inexperiente, logo me juntei com outros pastores, formamos um grupo maior, juntamos um grupo de 4 pastores. Eu não queria ser o único líder ali, então falei, não, a autoridade nossa é igual entre nós 4, todos nós mandamos da mesma maneira aqui. E sempre decidimos as coisas juntos e convivemos juntos. Foi uma coisa muito bonita e muito linda que ocorreu por muito tempo. No ano de 93 entramos em desacordo. Na verdade fui eu com os outros 3. Como era 3 contra 1, se juntaram os 3 e falaram, Anésio, você mudou, a gente não, então você senta, não a gente. Eu tive que deixar o ministério. Meu filho tinha 1 ano de idade apenas, eu vivo do ministério desde 19 anos. 19 anos de idade eu deixei o meu emprego, fui trabalhar integralmente no meio da igreja. Não me importando com o salário, porque eu estava ganhando 8 vezes menos. Eu ganhava 8 vezes mais e larguei o meu emprego para ganhar o que eu ia ganhar ali no meio da igreja. Só para estar envolvido no ministério. Agora, eu já era um homem casado e eu me entreguei a isso com 19 anos.
Agora já estou falando com 27 anos de idade, mais ou menos, ou 28 anos de idade. Aliás, 28 para 29. Já era um homem casado, meu filho tinha 1 ano de idade, tendo que sustentar uma casa, e simplesmente sou colocado para fora por 3 pessoas que eram, na verdade, meus amigos, eram, na verdade, os meus, junto comigo, e que, de uma certa forma, eu os coloquei no ministério. Então, quem se sente rejeitado, jogado de canto. Eu me senti um zero à esquerda, e bota a esquerda nisso. Senti que minha vida não tinha mais sentido dessa forma. Fui me virar para sobreviver, é claro, eu tenho família, tinha que me virar. Fui dar aula do que eu sabia para dar aula. Então, tentei me virar de alguma forma. Enchi a minha agenda de alguma forma para poder, de alguma maneira, ganhar um dinheirinho para poder sustentar a minha casa. Então eu estava dando aula ali de música, de inglês e de informática. Era o que eu sabia. Então enchi a minha agenda, vamos lá, vamos levar adiante, a vida continua, sou sanguíneo, vamos embora, tem que se virar. Eu tenho meu lado melancólico também. Mas esse na época tem que sufocar. Acaba, não nada de melancolia, não pode chorar pelos cantos, a vida continua. Graças a Deus. Por alguns irmãos que naquele tempo, entendam bem, leram o meu coração. Gente que se aproximou de mim. Eu me lembro que estávamos na época da Copa do Mundo, eu ficava assistindo o jogo do Brasil lá na casa da minha sogra, e essas pessoas, esses amigos, que eu posso por assim dizer, iam lá só para estar junto. Também porque eles também precisavam estar juntos, estavam tão perdidos quanto eu. Um precisava do outro. Interessante, quando você está mal, você procura outras pessoas que estão mal também, porque só elas vão te entender. E ali se juntou aquele bando de fariseu esgotado, né? Gente que tentou ser religiosa e não conseguiu. E essas pessoas estavam ali juntas, e ali a gente se divertia, ria juntos. Quando acabou a Copa do Mundo, eu me lembro que as pessoas falaram comigo, falaram, Anésio, domingo que vem estamos aí de novo. Eu falei, não tem mais jogo. Eles falaram, mas tem pastor. E assim falaram, nós vamos estar aqui com você. Eu me lembro da primeira reunião, que foi a primeira reunião desta comunidade. Aquela reunião eu não sabia o que fazer. Eu vou ensinar o que para esses irmãos? Se eu estou tão quebrado quanto eles. Peguei um violãozinho e vamos cantar. Porque a única coisa que a gente podia oferecer para Deus naquele momento eram nossos cânticos. Era a única coisa que sabíamos oferecer para Deus. Foi assim que surgiu essa comunidade. Com um grupo de pessoas que tinha esse coração de Barnabé. Que um acolheu o outro, um ajudou o outro, um entendeu o outro em momento de necessidade. Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque ao longo do tempo vamos juntando pessoas, e estamos num momento agora não de tristeza, mas de alegria. Um momento não de perda, mas um momento de crescimento, e a comunidade continua crescendo, mas podemos perder esse coração. Então eu estou trazendo esse assunto à tona para que nós recuperemos esse coração. Para sermos sempre uma comunidade acolhedora, como ela nasceu no princípio. Sermos sempre uma comunidade que traga pessoas para perto, que acolha as pessoas, que abraça as pessoas. Aqui tem espaço sim para o fraco, aqui tem espaço sim para a pessoa que não tem expressão porque está triste. Você pode notar que uma das coisas que não tem aqui na nossa comunidade, por parte muito bem feita, por parte do nosso Ministério de Música aqui da comunidade, não existe uma manipulação com relação ao louvor e adoração. Por quê? A gente faz isso com respeito ao sentimento das pessoas. A gente não é daquele tipo que não, vamos lá, todo mundo agora, vamos lá, mão para direita, mão para esquerda, mão para direita, vamos lá, gente, aquela animação de auditório, porque tem gente que entrou aqui triste, chateado, o cara não quer levantar a mão, ele quer ficar na dele. E aqui, meu querido, se no meio do louvor você quiser ficar sentado, fica. A gente fala para ficar em pé, apenas por organização. Como todo mundo fica em pé, é mais ou menos como eu faço no final da reunião, mais ou menos um toque, um sinal de que estamos num outro momento da reunião. Mas quer ficar sentado, fica. Quer levantar a mão, levanta. Às vezes nós convidamos, vamos todos levantar as mãos por essa e essa razão, estamos nos entregando para Deus. O cara fala, não quero, deixa o cara. Vai entender o cara, vai ouvir o coração do cara. Aqui entre nós não tem aquele negócio de olhar para lá e falar, o cara é frio, hein? Que frio. Não bate palma para Deus, não levanta a mão para Deus. Aqui, para com isso, olha o tamanho da tua língua, isso que é feio. Né? Respeita o indivíduo, às vezes o indivíduo está triste, está magoado, está chateado. Olha quanta gente aqui, será que alguém não deve ter perdido alguém durante a semana? Quem sabe alguém não esteja de luto? Quem sabe alguém não esteja aí
com as emoções feridas, um noivado, um namoro desfeito, um casamento debaixo de briga, um casamento desfeito. Olha quanta gente diferente pode ter aqui entre nós. O que temos que fazer? Acolher. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E acreditar nas pessoas. Isso é importante, que isso seja sempre uma marca aqui entre nós. Eu quero aqui um grupo de, como eu já disse uma vez, de Barnabés e Barnabelas. Não é? Gente que entenda um ao outro, que se dá um pelo outro. É nesse momento que eu acho importante entrar no terceiro ponto que a gente aprende com a vida de Barnabé. Temos que aprender a ouvir o coração das pessoas. Temos que aprender a ouvir o coração das pessoas. Ele ouviu de Paulo. Quando Paulo era novo. Porque quando Paulo já se tornou um pouquinho mais velho, teve um dia que Paulo foi intolerante com um tal de João Marcos. E não quis mais andar com o cara. O que Barnabé fez? Barnabé, como que chegou assim para Paulo, está lá em Atos 15, e é essa leitura que eu faço daquela separação entre Barnabé e Saulo. Barnabé, é como se dissesse para Saulo: Saulo, quando ninguém te quis, eu fiquei do teu lado. Eu te ajudei e fui atrás de você. Agora você está abandonando esse João Marcos, você sabe andar sozinho. Você já está maduro. Vai andando sozinho, arruma outro companheiro, eu vou com o João Marcos. Senão nós vamos perder esse rapaz. Barnabé se separa de Saulo, vai com o João Marcos, e que bom trabalho ele fez. Porque no final da vida de Paulo, você vê Paulo pedindo para João Marcos estar junto com ele. De novo. Não só Paulo já estava amadurecido, como João Marcos também. João Marcos se tornou no futuro membro da equipe de Paulo. Companheiro de ministério de Paulo. Tanto que você vê na carta de Filemão e em alguns outros lugares, Paulo falando de João Marcos como estando com ele. E inclusive o recomendando. O que é que Barnabé fez? Barnabé tinha ouvido o coração de Paulo, agora ele ouviu o coração de João Marcos. Jamê Nobre, que é um irmão que é como um pastor para mim, até para os outros pastores aqui na nossa comunidade, já temos essa amizade. Aliás, ele vai estar pregando aqui na nossa comunidade no 3º domingo de dezembro. Já acertei com ele. Vai ser muito bom recebê-lo aqui. E Jamê, ele conta de uma experiência que ele teve numa tribo indígena aqui no Brasil, em cujo dialeto daquela tribo não existe a expressão eu te amo. No lugar da expressão eu te amo, existe a expressão eu te ouço. Mas isso para nós é didático. Eu te amo é igual a eu te ouço. Quem ama, ouve. Quem ama, para ouvir o coração do outro. É isso que significa ter consideração. Ter consideração significa dar atenção que os outros, ao que os outros dizem. Dar atenção ao que a pessoa está falando. Dar atenção ao que os outros estão sentindo. Como é que se explica sentimento, gente? Por exemplo, imagine que assim, eu estivesse chateado com você, fôssemos grandes amigos e eu estivesse chateado com você. Um dia você me pergunta: e aí, tudo bem? Eu falo: mais ou menos. Você está chateado comigo? Tô. O que foi? Lembra aquele dia assim? Então, eu lembro que a gente estava na rodinha, você ali me esnobou. Eu fiquei chateado. Aí você pega e contradiz e fala: não, peraí, não é verdade, eu acho que eu estava distraído. Alguma coisa, olha, me perdoa, eu estava distraído, mas assim, você não tem razão de ficar chateado. Como não? Eu estava chateado. Não, mas isso não aconteceu dessa maneira. Mas eu fiquei chateado. Como é que se explica sentimento? Você fala: não, eu não fiz isso, mas você fala: mas eu achei que sim. Eu senti que sim. Como é que se explica sentimento? Não se explica. Sentimento não se explica. Se o seu cônjuge chega para você e fala: querida ou querido, eu sinto que a nossa relação não está bem. Talvez você vai falar: não, para mim está bem, está tudo ok. Não, mas eu estou sentindo que não está bem. Gente,
Quando alguém abre os sentimentos, ela está abrindo o que de mais profundo tem na vida dela. Você precisa parar para ouvir e considerar. Considerar, esse que é o ponto importante, considerar a pessoa. Você pode até chegar à pessoa e falar, olha, querida ou querido, de fato, assim, jogando aberto com você, eu não fiz com essa intenção, mas se você sentiu isso, eu só tenho a te pedir, me perdoe, por favor, eu respeito seu sentimento. Mas não foi isso que eu fiz, mas se você sentiu assim, eu queria retratar isso. Eu entendo você, eu quero compreender você, eu quero é que a gente fique bem. Amar uma pessoa é parar para ouvi-la. Ouvir o que ela está sentindo, ouvir o que ela tem para falar, sem desconsiderar, sem invalidar o sentimento da outra pessoa, dizendo, mas você não deveria estar assim. Não invalide, sentimento é sentimento. Respeite, abrace e tente resolver de outra maneira. Em Efésios 4, versículo 2 e 3, o texto diz da seguinte forma, olha só, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, suportando as deficiências dos outros por longos períodos, ser longânimo, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte um ao outro nesse sentido, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Guarda essa expressão, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade. Vamos nos esforçar para isso. Vamos ter consideração com o jeito da outra pessoa. Vamos nos preocupar como é que a outra pessoa está se sentindo. Por exemplo, você mulher que é tão carinhosa, vocês são mães por natureza, né? Você nota que uma menininha pequena, ela já pega um bebê no colo e cuida, né? Vocês já são mães por natureza, então você tem essa característica em você. Então, use de consideração, se preocupa, por exemplo, você que é casada, se preocupa com o seu marido, e aí, querido, você comeu bem, você anda comendo bem, como é que anda a sua saúde? Você não cuida de você, então deixa eu cuidar, eu vou ajudar você, marcando, por exemplo, uma consulta no médico, por uma revisão ou algo parecido. É uma forma de você considerar a pessoa. Consideração. Homens, assim como você gosta de ser cuidado, a mulher, ela gosta de ser bem tratada. É isso que fala dos sentimentos dela. Ela gosta de ser bem tratada. Então, ter consideração significa, por exemplo, você esperar a sua mulher colocar os 2 pés dentro do carro antes de sair, por exemplo, né? Isso é consideração, pelo menos, né? Porque alguns homens simplesmente não admitem o atraso da mulher. Ele fala, vai entrar. A mulher mal fechou a porta, o cara já está saindo. E depois ainda vira para a mulher e fala, quem está com esse bico? Você que está atrasada e eu que levo a culpa? Pera lá. Se ela fosse descabelada, sem batom, nem nada, você ia falar, ixi, que relaxada que tá, né? Queridos, são as pequenas atitudes que valem, elas fazem toda a diferença. Tem gente que não se preocupa com as pequenas coisas e vai deixando o casamento ir afundando, e quando percebe já está num caos. Como são bons aqueles tratamentos, né? Um homem uma vez disse o seguinte, no primeiro ano de casamento era tudo tão lindo. Minha mulher costumava trazer os chinelos, o meu cachorro vinha atrás latindo. Hoje, o meu cachorro traz os chinelos. Quando Paulo ainda estava com Barnabé, ele escreveu uma carta aos Gálatas, e olha só o que ele diz nessa carta, Gálatas 6, versículo 1 e 2. Coloca o texto para mim. Aqui diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vamos manter nesse texto por enquanto, vocês que são espirituais devem o quê? Restaurá-lo com mansidão. Então, se alguém cometeu pecado, o que é que você tem que fazer? Ir lá e ajudar a restaurar. Tem pessoas que não admitem quando outras pessoas pecam.
Alguém pecou e você, a Bíblia diz, vai lá e tenta restaurá-lo com mansidão. O que a pessoa faz? Sem vergonha. Né? Vai comentar a pessoa? Você é um sem vergonha. Não, para com isso, não é assim que é para tratar. Tenta recuperar aquela pessoa. Tenta acreditar que aquela pessoa ainda tem conserto, que dá para mudar essa situação na vida dela. Versículo 2 fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, queridos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar pessoas, levar o fardo. Está difícil, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar você. Deixa eu te servir um pouco. Ajudar as pessoas que passam por dificuldade na sua vida espiritual. Ajudar na restauração dessa pessoa. Levar os fardos pesados dessas pessoas. Eu poderia acrescentar aqui também algumas coisas, que agora já não tem mais a ver com a pessoa do Barnabé, mas com a atitude do Barnabé. Deixa eu colocar mais duas coisas aqui para vocês antes de terminar. Uma delas, compaixão pelos necessitados. Você está com a sua Bíblia aberta em Atos 11? Em Atos 11, por exemplo, de 27 a 30, conta a história de alguns profetas que desceram de Jerusalém ali para Antioquia. Um tal de Ágabo levantou-se pelo Espírito Santo, ele disse que haveria uma grande fome que viria sobre todo o mundo romano. Interessante, sobre todo o império. O que aconteceu na época do reinado do César Cláudio? Os discípulos, segundo as suas possibilidades, os discípulos de onde? Lá de Antioquia. Quem que era o líder deles? Saulo, Barnabé, Simeão, Lúcio e o Manaém. Barnabé era um dos líderes. Barnabé era quase que o pai dessa turma toda. Os discípulos, cada um segundo as possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Gente, a fome não ia acontecer no mundo inteiro? Ia. Então não ia acontecer também em Antioquia? Ia. Mas o que os irmãos de Antioquia fizeram? Lá na Judéia eles têm menos recursos, são mais pobres do que a gente. Vamos fazer uma coleta e vamos ajudar os irmãos. Olha que coração! Ajudando o necessitado, mesmo estando debaixo de aperto também. Certamente a economia de Antioquia seria afetada, mas como a Judéia era mais pobre, vamos ajudar os necessitados, mesmo que nós também estejamos em necessidade. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e de Saulo. Isso é que é atitude. Cuidado pelos necessitados. Cuidado por pessoas que sofrem, assim como você. Um último item. Cuidado com os mais velhos. É isso que Paulo ensina no final da sua vida também. Ele ensina que a igreja deve ter uma consideração para com aquelas pessoas que são idosas. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 e versículo 8, vamos dar uma olhada nesse texto. No versículo 4 diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, ali ele está falando sobre a distribuição das comidas que eram arrecadadas ali para ajudar os necessitados, o suporte que davam aos necessitados. Tinham muitas viúvas, mas ele está orientando, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Ou seja, põe o seu cristianismo, a palavra religião aqui no bom sentido, põe o seu cristianismo na prática. Continua o versículo para mim, por gentileza. Cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. E olha o que o texto diz, pois isso agrada a Deus. Então, começa dentro de casa. Começa dando suporte para os seus pais e avós, retribuindo todo o gasto que eles já tiveram, todo o tempo que eles já empregaram na sua vida. Você tem sim responsabilidade de cuidar de seus pais. Isso é colocar o seu cristianismo em prática e é isso que agrada a Deus, é o que a Bíblia está ensinando. Versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Você acha que seu pai, a sua mãe, sua avó
precisa só de suporte financeiro, talvez nem isso eles precisem. Alguns pais, mães ou avós estão até melhores do que você. Como é que você poderia praticar isso aqui então com eles? De repente a carência deles é de companhia, é de alguém para ouvi-los, de alguém para entendê-los, de alguém que se senta para conversar com eles, ouvir as suas histórias. A Bíblia fala sobre isso, e dos 10 mandamentos é o único que tem promessa, é esse: honra o teu pai e a tua mãe. Honrar é dar prioridade, é ver que eles são importantes, que eles não podem ser deixados de lado ou esquecidos. Felizes são aquelas mulheres, principalmente mulheres, que a maioria são mulheres que fazem isso, alguns homens também fazem. Eu sei de homens que são muito cuidadosos com seus pais, e por favor sejam. Mas geralmente as mulheres, até por causa daquele sentimento materno, acabam transferindo isso até para os seus pais na sua velhice. Felizes são as mulheres que cuidaram dos seus pais. Quem sabe algumas delas até que a morte os separasse. Que cuidaram dessa maneira. Felizes são aqueles rapazes e moças que, apesar de jovens e afoitos, sabem se assentar com os avós ou bisavós e ouvir-lhes as histórias, ouvir os seus corações. Vocês já perceberam quantas vezes eu cito a minha avó? Já perceberam isso? Porque eu a ouvia. A minha bisavó não morava comigo, morava longe de casa, mas sempre que podia, eu ia lá para passar dia com ela, cheguei até a passar férias com ela, só para ouvir. Ela amava ouvir suas histórias. O jeito de contar, eu lembro do cheiro dela até hoje. Como é gostoso isso. Vamos dar atenção para os nossos pais. Quem tem sentimento aflorado, como é o melancólico, precisa usar isso para o bem, se compadecendo dos necessitados, se compadecendo daqueles que são mais velhos e que não podem cuidar de si mesmos. Nós vamos terminar. Vamos ficar em pé, queridos, por favor? Nós precisamos aprender com todos esses temperamentos. Todos eles têm lições para nos dar. Lições que nós podemos aprender com os coléricos. Os coléricos são ousados e são criativos. Que Deus nos dê ousadia e criatividade. Que nós possamos olhar esses irmãos que às vezes nós olhamos, mas aquele cara é muito atirado. Mas vamos aprender com ele essa ousadia. Vamos olhar o lado positivo desse seu dom natural. Os sanguíneos são aqueles decididos, vencedores. Não aguenta aquele cara, ele é muito arrogante. Mas dá uma olhada como que ele vence na vida. Olha como ele cresce. Vai aprender com ele sem ser arrogante. Vai aprender com ele. Vai crescer com ele também. Ele é decidido, ele é vencedor. Ele cutuca você. Ele tira você do comodismo. Faz com que você faça novos planos. Planeje a vida de uma forma diferente. Os fleumáticos são aqueles pés no chão, organizados. Eles pegam, aqui, queria que nós pegássemos tudo isso. A ousadia de alguém que é colérico e quer sair para fazer algo. O sanguíneo que vai se organizar para vencer. Já o fleumático vai se organizar e não vai deixar o caixa estourar. Vai fazer a coisa com o pé no chão. E os melancólicos, que são sensíveis, são misericordiosos, são compassivos, que naquela carreira de querer vencer na vida não atropela pessoas, não pisa na cabeça de ninguém, recolhe aqueles que ficaram feridos pelo caminho. Nós precisamos dos 4. Note agora que todo mundo é importante. Quem está do teu lado é gente importante. Gente que você fala, olha, eu não suporto, agora você vê, eu preciso. É diferente. Gente, vamos nos esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, como o texto que nós lemos. Vamos terminar essa reunião de uma forma diferente, vamos dar as mãos aqui. Vamos reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Vamos começar aqui uma prática entre nós. Uma prática de unidade, uma prática de amor mútuo. Uma prática em que vai nos levar a experimentar mais compaixão, carinho, amor uns pelos outros. Eu, o Rui e o Jamé
Vamos ministrar uma nova série com vocês para falar de unidade de uma maneira diferente. Nós vamos tocar na questão da unidade da igreja. Essa vai ser a nossa nova série. Vou aproveitar aquela experiência que tive, que narrei para vocês no domingo passado, e vamos falar sobre unidade, sobre andar juntos, a começar desses relacionamentos que nós temos aqui e nos aproximar de outras pessoas. Por que essa mensagem justo no fim do ano? Porque no fim do ano nós vemos nossos familiares. Vamos aprender a respeitar aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que muitas vezes têm até uma religião diferente da nossa, e nós temos que respeitar. Para de discussão. Como alguém já disse, política, futebol e religião não se discute. Você não vai ganhar ninguém com discussão. Você vai ganhar alguém amando. É amor que nós precisamos. Amar pessoas. Vamos aprender com aqueles que são melancólicos, que parece que amam por natureza. Vamos aprender com eles a ser sensível ao coração das pessoas, a entender o coração das pessoas. Essa pessoa que você está de mão dada com ela, talvez algumas delas são suas amigas, outros são até parentes, outros é marido e mulher, outros são os filhos. Mas alguns talvez são desconhecidos. E eu quero te dizer que você precisa desse desconhecido da mesma maneira. Só por estar em Cristo você já se ama. Só por estar no mesmo corpo que é a igreja, que é Cristo, nós já precisamos uns dos outros, necessitamos uns dos outros. Vamos orar juntos nesse momento e vamos pedir que Deus nos mantenha assim. Amém? Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê mais sensibilidade ao nosso coração. Ajude-nos que na carreira da vida, ao querer crescer na vida, não venhamos atropelar pessoas. No trabalho, ao querer que uma tarefa seja bem feita, que a gente não venha desrespeitar ou ferir alguém. Nos dê sensibilidade para com as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos como pais, ler e entender o coração dos nossos filhos. Ajuda-nos como filhos, compreender a diferença de idade, o mundo diferente e talvez até a velhice dos nossos pais. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida equilibrada, de bons relacionamentos, quebrando barreiras, aprendendo a perdoar, aprendendo a caminhar a segunda milha como ensinou Jesus, aprendendo a amar, a se dar uns pelos outros, a servir uns aos outros. Dá-nos coração de servo, Senhor. Dá-nos um coração tenro, sensível aos sentimentos das outras pessoas. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Como prática daquilo que aprendemos hoje. Aliás, deixa eu falar algo. Deus falou com você? Foi bom para você? Vamos agradecer a Deus primeiro. Para Ele. Para Ele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por insistir conosco. Por falar ao nosso coração. Aleluia. Como prática daquilo que nós aprendemos, algumas lições, não só de casa, algumas vamos praticar aqui. Algumas lições de casa. Vamos nos abraçar e nos beijar mais dentro de casa? Isso é ser sensível aos sentimentos dos outros. Vamos dedicar tempo dentro de casa para conversar. Quem aqui é de família grande? Grande que eu estou falando é acima de 3 ou 4 já. Porque eu estou falando que não é só marido e mulher, não é recém-casado. Se tem mais gente na tua casa, procura ao longo da semana dedicar tempo individual, não só tempo coletivo. No tempo coletivo a gente deixa uma pessoa de lado, esquece da pessoa. Saia sozinho com alguém da sua família essa semana. E os amigos, não vamos deixar de fora. Claro que depois da família, vamos priorizar a família. Depois vamos atingir os nossos amigos, nossos irmãos. Mas algo que a gente pode começar a fazer hoje, agora. Tem gente que talvez você conheceu hoje, ou tem gente que está aí sentado ao lado de você o tempo todo no culto. Não custa nada você gastar 5 minutos antes de sair e sair dando abraço nessas pessoas. Dá um abraço sincero, apaixonado e cristão em quem está perto de você. Abençoe-se uns aos outros. Vão em paz. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Próximo domingo vou estar ministrando sobre a unidade da igreja. Venha participar dessa reunião juntos.